Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Yasmin Mayonki, eu sou guia e professora de desenho humano, e esses dias eu recebi uma pergunta aqui no canal que eu vou aproveitar para responder para todos vocês, que é: como funciona no caso de gêmeos? Gêmeos têm o mesmo mapa de desenho humano, como que isso se desdobra na realidade? E aí eu quero deixar bem claro que essa é a minha visão de como eu enxergo mapas de gêmeos, como eu vejo isso no dia a dia, como inclusive eu já percebi algumas questões trabalhando inclusive com gêmeos, mas é a minha perspectiva pessoal e aí vale a pena também vocês refletirem sobre isso para ver se faz sentido para cada um ou não. De fato, quando a gente está vendo o mapa de gêmeos, normalmente é exatamente o mesmo mapa. Normalmente são pessoas que nasceram com segundos ou minutos de diferença, então quando você gera o mapa é a mesma. E porque muitas vezes são pessoas com personalidades tão opostas. Então assim, gente, o mapa, ele nos conta muito uma história, ele indica muito tendências da personalidade e tem coisa que a gente olha que a gente já entende assim, cara, provavelmente por essa ativação que ela tem aqui, tem uma história por trás e é muito curioso, porque coisas que a gente já capta, você fala, provavelmente essa pessoa tem uma questão, por exemplo, com a autoestima. E aí, quando você vai ver a história da pessoa, tem todo um contexto. Então, às vezes uma foi abandonada pelo pai, a outra, sei lá, sofreu algum tipo de rejeição. Cada uma tem um contexto pessoal, mas que você vê que tem uma questão central ali naquele mapa. Não é difícil a gente estar treinado a olhar um mapa, a gente perceber que talvez aquele espírito veio resolver algumas coisas. E na minha visão, a gente sempre nasce no lugar ideal, com o contexto ideal, com a história ideal pra gente resolver as coisas que o nosso espírito veio resolver. Então, às vezes, a gente até culpa os nossos pais, né, de uma maneira consciente ou inconsciente, mas a gente fala, eu sou desse jeito porque meu pai fez isso comigo, mas eu genuinamente acredito que a história que você viveu eram as condições perfeitas para você trabalhar as coisas que o seu espírito já trazia aqui para serem trabalhadas, e eu vejo isso, por exemplo, claramente no meu mapa. Quando eu olho meu mapa, eu já sei o que é a questão central e, de fato, o que eu vivi contribui para isso que eu tô sentindo. E aí, é claro que cada ser humano tem o seu próprio enredo, tem a sua própria história, e a gente tem também o nosso filtro. É muito curioso, porque às vezes acontece o mesmo fato com duas pessoas diferentes e uma interpreta como uma coisa boa e outra interpreta como uma coisa ruim. Então, eu não acho, eu já falei isso aqui várias vezes, eu não acho que a gente é refém da nossa história. E eu acho que quanto mais a gente limpa as nossas lentes e começa a enxergar as coisas sobre uma nova perspectiva, tentando entender o que tem de bom no que a gente viveu, e a gente escolhe viver com coragem, a gente escolhe recontar a nossa própria história, a gente consegue se empoderar, e eu tenho de novo vídeo falando de histórias, a gente vai mudando cada vez mais e atraindo novas vibrações. Dito isso, o que acontece quando a gente está olhando mapas iguais? Primeiro que sempre que a gente está lendo um mapa, a gente está lendo tendências de personalidade. E toda a energia que a gente experiencia sempre vão ter polos. Então, existe, por exemplo, dentro de uma mesma energia, a vibração mais alta, a vibração mais baixa e todo esse espectro de possibilidades entre ela. E nós, seres humanos, nós não somos máquinas, nós não somos precisos, a gente flutua de um nível de consciência para o outro com muita facilidade, muitas vezes. Então, às vezes você vê pessoas com o mesmo mapa manifestando isso de maneiras completamente diferentes. Eu vou trazer alguns exemplos que eu percebo para vocês entenderem, tangibilizarem isso um pouquinho. Então, por exemplo, eu já vi caso de uma aluna trazer para mim e falar assim, cara, mesmo mapa, essa menina aqui é meio manipuladora, o jeito que ela fala, as coisas que ela faz com a família dela, nossa, parece que é tipo assim, a gêmea, entre aspas, do mal, pela perspectiva das pessoas que estão vivendo aqui do lado, enquanto a outra, nossa, ela é super caridosa, ela é super generosa, ela tem um coração enorme. Aí eu já desconfiava que poderia ser isso, mas, por exemplo, nesse mapa, e a minha desconfiança estava correta, as duas meninas tinham o coração definido, o centro do ego definido. Uma delas estava vibrando numa polaridade mais alta. Por quê? Porque ela estava usando toda a capacidade dela para encontrar soluções ganhadoras, em encontrar coisas que era boa para ela e também para o outro, em seguir os desejos do coração dela. Então ela estava muito focada nessa perspectiva de usar o coração dela definido para uma coisa que era muito interessante. Agora, a outra vertente de um coração definido, quando a gente está na vibração mais baixa, muitas vezes é uma pessoa que pode sim ser manipuladora, muitas vezes é uma pessoa que usa toda a capacidade para pensar só nela, para fazer as coisas que são só boas para elas, e tá tão conectada com o ego de uma maneira que ela não cede o ego, ela não submete o ego à consciência. E aí, um coração definido, por exemplo, é uma força da natureza.
para o bem ou para o mal. Como essa pessoa vai utilizar isso depende só dela, depende das experiências que ela tem e do que ela escolhe nutrir. Porque todos nós temos sempre a possibilidade de viver a vibração mais alta ou a vibração mais baixa. E existem sim essas duas motivações, esses dois lobos, né? Tem uma fábula que fala disso. Todo mundo tem dois lobos dentro de si. O lobo bonzinho e o lobo um pouco mais mal. Qual lobo vence a briga? O que você alimenta, o que você escolhe viver todos os dias. E é claro que às vezes a gente vai cair, às vezes a gente vai tropeçar, mas a gente pode sim tentar nutrir cada vez mais o nosso lado luz, o nosso lado mais luminoso, o nosso lado mais generoso, justo, equilibrado e ir caminhando nessa direção, e aí você usa os seus dons e os seus talentos na vibração mais alta. Então isso é uma escolha. A gente tem, por exemplo, sei lá, de pessoas, por exemplo, que tem um mapa muito poderoso no mapa. Tem gente como Hitler, que foi um manifestador que usou todo o poder dele, toda a capacidade de inovar e de iniciar movimentos para construir um dos maiores horrores que a humanidade já viveu. Mas na mesma época de Hitler, vivo no mesmo momento, tinha um outro manifestador que era Schindler, que passou por um processo, né, mudou de lado, começou como um nazista, ok? Mas depois ele pegou todo o poder de iniciação dele para salvar pessoas. O poder, ele é o mesmo. O que a gente faz com ele que é diferente? Tem um outro exemplo que eu percebo claramente também, é o canal da luta, pessoas que têm um canal da luta, aquele canal 2838 que conecta o raiz ao esplênico. A pessoa que está inconsciente, que está na vibração baixa, às vezes é difícil conviver com alguém que tem um canal da luta, porque às vezes tudo é uma luta com essa pessoa, sabe? Tudo que você vai falar é uma luta, tudo tem que ser do jeito dela, tudo é muita teimosia. E por outro lado, a pessoa que encontra um propósito para viver, que ela tá alinhada, que ela tá consciente, o canal da luta vira um guerreiro de luz, sabe? Que abre caminhos, que ajuda as pessoas, mas é a mesma energia. Aonde a gente está colocando o foco? Então, sempre que eu tô tentando fazer uma análise de desenho humano, e eu aprendi isso muito na astrologia alquímica, é justamente isso, entender que você tem uma energia que tá ali, é sua para você utilizar, e que você pode escolher utilizar ela de uma maneira mais elevada ou de uma maneira menos elevada, e tudo bem a gente transitar, a gente vai passar por vários níveis de consciência, a gente não é uma máquina, a gente não é um robô, mas como você escolhe, o que você escolhe nutrir, é isso sim que dita quem você é, isso sim que determina quem você é. Não é o seu passado, não são seus erros, não é tudo que você já viveu, mas sim o que você escolhe fazer todos os dias com isso, em como você escolhe nutrir e colocar as coisas no mundo. E aí, gente, uma das perguntas que a Loreta deixou é se os gêmeos eles têm o mesmo propósito. E na minha visão, sim e não, tá? Porque, claro que quando a gente olha um mapa de desenho humano, a gente consegue entender o propósito dessa pessoa aqui na Terra, mas não de uma maneira tão linear e com as respostas tão prontas quanto a nossa mente gostaria de receber. Então, muitas vezes, quando a gente tá falando de um propósito de alguém, a gente está falando do que essa pessoa veio deixar, mas o como ela vai fazer isso pode ser completamente diferente para cada pessoa, porque cada um tem o próprio desejo, cada um tem as próprias inclinações. Não é porque gêmeos são, muitas vezes até têm a mesma carga genética, que eles desejam a mesma coisa. É claro que cada um é um indivíduo completamente único. Então, quando a gente pensa nisso, muitas vezes, por exemplo, o seu propósito pode estar relacionado ao cuidado de pessoas. E aí, quando você vai ver na prática, tem gente que vai cuidar de pessoas sendo médico, tem gente que vai cuidar de pessoas sendo enfermeiro, tem gente que vai cuidar de pessoas sendo uma mãe carinhosa. E a maneira como você vai fazer isso e você vai desdobrar o seu propósito é completamente seu. Dito isso, eu já falei isso aqui outras vezes, mas eu realmente acredito que o nosso propósito é ser quem a gente é. E isso engloba todo o nosso mapa de desenho humano. Mas vou trazer um exemplo só para vocês entenderem. Muito do nosso propósito está contido na nossa cruz de encarnação. Eu tenho um vídeo aqui só de cruz de encarnação, e a cruz de encarnação ela é responsável por cerca de 70% do trânsito dos neutrinos. Então é um impacto muito grande. Lá a gente está falando do nosso Sol, a gente está falando da nossa Terra, então é uma coisa muito importante. Se eu digo, por exemplo, quando eu olho, por exemplo, o meu mapa e o da minha irmã, nós não temos o mesmo mapa, mas a gente tem muita similaridade, tanto na astrologia quanto no desenho humano. E uma das coisas que a gente tem muito parecida é que a gente tem a mesma cruz de encarnação. Então, a minha cruz e a cruz da minha irmã são a cruz da consciência, que muito resumidamente fala de pessoas que vieram para, primeiro, despertar consciência, ganhar consciência. Então, por grande parte da nossa vida, a gente foi muito inconsciente e a gente teve que aprender, fazer o caminho das pedras, e depois, quando você
integra tudo isso, você pode trazer consciência para o mundo. Eu acredito que eu exerço o meu propósito trazendo consciência usando a ferramenta justamente do desenho humano e de outras coisas que eu acredito, do que eu vivi, das ferramentas que eu fui adquirindo ao longo do tempo. E hoje eu falo de desenho humano, que é uma ferramenta de consciência. A minha irmã escolheu um caminho completamente diferente do meu. A minha irmã ela é evangélica, ela prega a palavra de Deus, ela segue uma religião, então ela também fala de consciência, mas da maneira dela, com as experiências dela, com o que ela viveu. E aí é muito interessante, porque eu vejo que nós duas estamos cumprindo o propósito da nossa cruz de encarnação. Então muitas vezes a gente tem os mesmos dados, as mesmas informações, mas a maneira como cada pessoa vai viver isso depende do próprio universo, do que a pessoa gosta, o que ela é boa, o que ela se interessa. Então a gente tem que levar isso em consideração. E aí, será que eles também têm as mesmas ferramentas? Eu também diria sim e não, porque de certa maneira algumas ferramentas vão ser as mesmas. Então, se a gente pegar, por exemplo, os temas emocionais, se a gente está falando de dois gêmeos manifestadores, a assinatura genética dos dois vai ser a paz e o tema emocional do não ser vai ser a raiva. Então, isso é o mesmo para os dois. Mas o que desperta a raiva em um é completamente diferente do que desperta a raiva no outro. O que traz paz para um pode ser completamente diferente do que traz paz para o outro. Então, é claro que o desenho humano ele é super prático, ele traz ferramentas, mas a pessoa ela sempre vai ter que saber se auto-observar. Eu posso te falar todo o seu desenho humano, posso te dar todas as ferramentas, que se você não consegue traduzir isso para a sua realidade, se você não consegue realmente se observar, trazer consciência, colocar isso em prática, de nada vai servir. Então, é claro que as ferramentas elas podem ser muito parecidas, mas o significado que tem na vida de cada pessoa, de cada um desses gêmeos, é único. Então, a minha opinião é que mesmo quando os gêmeos têm mapas idênticos e mesmo que eles tenham sido criados em contextos socioculturais e familiares muito parecidos, cada um vai ter a sua própria perspectiva, cada um vai ter o seu próprio filtro e vai interpretar tudo que eles passaram da sua própria maneira, e eles têm sim esse livre-arbítrio de escolher se eles vão usar esse mapa deles de uma maneira mais elevada ou de uma maneira menos elevada e como que ele vai colocar esses dons e esses talentos no mundo.